Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre os novos processadores AMD AM4, que são novas versões de processadores que a gente já tem no mercado. Deixo para vocês o vídeo aqui na descrição ou aqui também nos cards. E hoje eu vim falar sobre uma nova placa de vídeo da AMD, mas que é um tanto confusa, não gostei tanto assim. Eu vou mostrar para vocês por quê, mas esse vídeo vai ser rápido. Aqui está então a RX 7600 XT, a notícia do Adrenaline, dizendo que ela chega dia 24 de janeiro por $329. Ao ver as especificações, é aí que a gente encontra umas coisas não tão legais. Temos aqui a 7600 e a 7600 XT. Vocês vão ver que praticamente tudo delas é parecido. Tem um pouco mais de clock, né, Game Clock e Boost Clock, mas é pouco mesmo, isso que praticamente não faz diferença. E o que faz diferença maior mesmo é a VRAM. Nós temos uma placa com 8 contra uma de 16. Isso vai fazer diferença em certos jogos, no futuro, né? Eu vou mostrar para vocês alguns comparativos, mas assim poderia ser melhor. Poderia ser uma outra placa um pouco mais forte, chegando perto de uma 4060 Ti, o que não é o caso. A 7600, na verdade, ela briga com a 4060. Então vai ficar confusa essa situação aí. A AMD colocou também aqui um comparativo da 7600 contra a 7600 XT e uma 2060, né? Eu acho que estão falando de preço aqui, sei lá, porque vocês sabem que essas placas não competem com a 2060, elas competem com 4060, né? Poderiam ter pelo menos colocado uma 3060, mas enfim. Eles colocaram Avatar, Starfield, The Last of Us, Forza, Call of Duty, tem também 1440p aqui, né? Mas vejam ali que geralmente eles colocaram jogos que às vezes a VRAM faz mais diferença, porque não é para essa diferença toda aqui, né? Olha só, 67 contra 94, meio estranho, porque está no extremo, né? Então no extremo eles forçaram ali a configuração para você ter uma maior diferença entre VRAM, porque geralmente o que você vai ter é um empate em muitos jogos entre as duas placas, pelo menos agora. Acho que, sei lá, 90% dos jogos que nós temos hoje, a 7600 vai empatar com a 7600 XT, diferentemente do que dá a entender esse gráfico aqui, né? Que eles pegaram alguns jogos específicos e tal, deu muita vantagem, assim. Tá mais perto de ser o que acontece aqui no COD do que o que está acontecendo, por exemplo, no Forza. Então, toma cuidado um pouco com esses gráficos. Cada empresa, como a AMD e Nvidia, vai lançar um gráfico que seja muito favorável para eles, mas às vezes não é algo que vai acontecer na realidade, né? Nos jogos que a gente costuma jogar. Vindo aqui para falar de preços, também tem notícia aqui no Videocard Z, e a 7600 ela custa $269 MSRP na gringa. E a 7600 XT, 329. Isso dá uma diferença de $60. Então, no mínimo, a diferença delas vai ser de R$300, R$400, sei lá. A 7600 XT hoje está custando uns R$1.600, R$1.700. Então, a 7600 XT vai custar quanto? Uns R$2.000, R$2.200? Fica difícil, viu? Porque eu sei que tem mais VRAM e isso vai chamar mais atenção, mas está chegando no preço do quê? De uma 4060 Ti, né? Olha só as outras placas que nós temos no mercado. Nós temos a 4060 por 1.900, inclusive hoje está com preço muito bom essa placa aqui, muito bom entre aspas, né? Mas em relação a uma 7600, ela fica 1.700 à vista, mas a prazo fica 2.000. Essa aqui da Kabum tá 1.900 à vista e 1.900 a prazo. Então, naturalmente, fica mais barato, no final das contas, a 4060. Portanto, se você tem dúvida das duas placas, pega a 4060. Se você for ver desempenho aqui, a 4060 é a mesma coisa de desempenho da 7600. Uma ganha um jogo, outra ganha outro, mas elas são placas parelhas, né? É por isso também que eu estou criticando a 7600 XT ser a mesma coisa praticamente da 7600, porque vai ter mais diferença em jogos que usem mais a VRAM. Em outros casos vai ficar bem aqui, e vai ficar muito atrás das placas que hoje custam 2.100, 2.200, enfim. As outras placas que nós temos no mercado, uma 4060 Ti, às vezes R$2.500, R$2.400, essa aqui é a versão de 8 GB. A versão de 16 GB vai estar mais ou menos uns R$2.800, R$2.900. É meio confusa a precificação dela, às vezes está muito barata, às vezes fica assim. E tem a 7700 XT custando uns R$3.000. Deveria ser um pouco mais barato, mas né, esse aqui é o preço Brasil. A 7700 XT está 449, então é $120 mais caro do que a 7600 XT. Vejam que vai ficar uma lacuna aqui muito grande entre desempenho aqui dessas placas, né? Porque a 7700 XT, voltando aqui até para o PowerUp, ela é cerca de 30% superior a 7600 e vai continuar sendo 30% superior a 7600 XT, né? Ela só não vai perder tanto quando tem jogos que usam mais VRAM. Então olha só que loucura, né? Talvez a AMD está esperando em colocar uma 7700 para ficar ali, né?
na metade aqui dessa lacuna, vai ficar uma lacuna muito grande. Então no momento o que está ocupando essa lacuna é uma 6.750 XT, mas talvez ela suma do mercado, então é complicado. No momento no Brasil ela está 2.300. Eu acredito que a 7.600 XT deveria ter vindo com um desempenho próximo a uma 6.750 XT, uma 6.700 XT, né? Não sei, gente, não gostei muito dessa notícia, não. Então o que nós temos, gente? Nós temos uma placa que tem um desempenho bruto para uma placa de R$ 1.500, só que vai custar cerca de R$ 2.300, que é o desempenho de bruto que ela não tem, né? Só porque ela tem mais VRAM. Vai ficar difícil indicar essa placa aí, acredito eu, a não ser que, né, reduzam o preço da 7600 e depois reduzam o preço da 7600 XT, porque, eu quero pagar 2.300 numa 7600 XT. Mais fácil você ver uma 6700 ou uma 4060 Ti, porque o desempenho bruto conta bastante. Mas enfim, eu vou falar agora também da diferença de VRAM, que aí vocês vão ver que tem casos que vale a pena você pegar a placa se o jogo que você joga usa mais VRAM, tá? Mas lembrando que VRAM tem a ver com o quê? Com a textura. Então é só você reduzir um pouco a textura e pronto, geralmente está resolvido o teu problema. Aqui no meu canal eu tenho aqui a versão da 3070 modificada pelo Paulo Gomes, que é uma 3070 de 8 contra 16. Eu peguei alguns jogos comuns aqui, tá, do mercado. No momento nós temos aqui o Red Dead Redemption, em que não tem diferença, pelo menos nesse jogo. Afinal, é um jogo antigo, também não vai fazer tanto uso de VRAM assim, tá? Então as duas ali fazem a mesma média, mesmo % low. A mesma coisa também tem no Deus da Guerra. Isso falando ali de uma configuração mais alta, né? Em 1440p, ó, veja aqui, 1440p, e aqui também no Red Dead 1440p, tá? Então percebam que eu não estou falando nem de Full HD, estou falando de 1440p. Outro jogo aqui, ó, vamos aqui no Horizon Zero Dawn, aqui tem um pouquinho de diferença em 1440p no máximo entre a versão de 8 e 16, né? O que daria também mais ou menos a mesma coisa para uma 7600. O Warzone aqui, a diferença, tem uma diferençazinha, né? Mas não é tanto assim. Inclusive naquele gráfico da AMD dá a entender até um pouco mais, só que eu não consegui tanto. No Cyberpunk, aí nós temos uma diferençazinha também, mas não é grande coisa, né? Claro que também a VRAM maior ajuda também no % low. Agora um jogo que teve um pouco mais de diferença é o Spider-Man, né? Se você gosta desse jogo pode fazer muita diferença. E também esse aqui é muito famoso por isso, essa saga no geral, tá? O Resident Evil faz muita diferença. Eu confundi aqui, errei, mas tem diferença sim, tá? 67 contra 75. Eu vejo que eu confundi aqui, troquei 75 por 56. Na verdade a média é 75 e a média é 67 aqui. Então tem uma diferença muito grande nesse jogo. Se você gosta de Resident Evil, realmente para você vai fazer a diferença esses 8 contra 16 aí. No The Last of Us eu também peguei uma diferença legal, ó, 1440p no máximo, tivemos uma diferença ali de 60 para 65 e uma melhor, um % low, 11 FPS de diferença. Então, olha só, outro jogo aqui faz uma boa diferença. Outro youtuber que fez um teste parecido comigo, mas com mais jogos diferentes, foi o Daniel Owen, ele é gringo, ele usou uma 4060 Ti, que tem versão de 8 e 16, que é bem parecido com o desempenho da 3060 no final das contas, né? Tem o Resident Evil aqui, onde ele conseguiu boa diferença. Deixa eu voltar aqui também em alguns outros jogos. Aqui no Ratchet & Clank, eu não sei falar o nome desse jogo aqui, nunca nem tinha visto. Olha só, uma boa diferença nesse jogo em 1440p no Very High, né, no muito alto, com um Ray Tracing. Ainda mais quando você usa Ray Tracing tem diferença, mas a AMD você sabe que não é tão boa de Ray Tracing assim não, do quanto da Nvidia, né? Então, dependendo do caso, pode não ser tão bom assim para uma 7600 com Ray Tracing, mas teve diferença. Ele testou também o Remnant, e nesse jogo fez uma diferença ali, mas não tão grande, né, 5%. Star Wars também ele testou e teve uma diferença legal, né? Só que assim, 2% na média e 5% no 1% low, né? Deixando o 1% low mais estável. Tem diferença também quando você coloca 4K. 4K isso aqui influencia, porque você aumenta a resolução, a textura também, como está alto, vai influenciar bastante. Então, olha só, 57% de diferença aqui no Star Wars, no 1% low e 13% na média, né? Da versão de 8 para 16. A mesma coisa do Last of Us, que eu já tinha falado para vocês o resultado, ele conseguiu também uma diferença legal. Resident Evil também. Vamos ver Forspoken, esse jogo que o pessoal fala às vezes, né? Forspoken teve diferença de 40% aqui no 1440p Ultra / High. E também ele colocou no Cyberpunk. Só que no caso do Cyberpunk, deixa eu ver aqui, ele usou o DLSS e tal, teve uma diferença de 12 e 10% em 1440p RT no Ultra, mas tá fazendo uma média de 30 FPS, né? Teria que reduzir um pouquinho e tal,
às vezes conseguiria fazer uns 30, mas não gosto tanto assim, né? Mas resumindo aqui, nós temos sim jogos que temos diferenças entre uma versão de 8 e 16, só que não são todos, não é sempre e depende de como que você joga. Às vezes não tem sentido algum pegar uma 7600 XT10, ainda mais dependendo do preço que ela chegar no Brasil, porque o que eu estou vendo aqui, o preço que é colocado na gringa é diferente do que o preço que é praticado aqui no Brasil também, tá? Então, não gostei muito da 7600 XT e já imaginando o preço que vai ficar aqui no Brasil, não gostei também não, tá? Mais fácil de uma 6750 XT. Quem conseguir comprar uma dessa barata, muito bom para você, que no desempenho bruto é mais forte que com a 7600 e ela também tem boa VRAM, tem 12 GB de VRAM, tem menos que 16, mas 12 GB está bem suave, tanto para Full HD quanto para 1440p, e raramente você vai ver essa perda que tem de 8. Talvez faça mais sentido para quem trabalha com inteligência artificial, né? Porque o pessoal da inteligência artificial falou que está fazendo muito efeito ter uma placa com mais VRAM. Mas talvez seja mais interessante usar um 40, 60 e 16 GB nesse caso, ainda mais se você vai ganhar dinheiro, né? Enfim, esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês, um vídeo rápido, espero que vocês tenham gostado. Vai chegar dia 24, tá chegando aí daqui a 10 dias, não gostei muito, mas vai que o preço fica bom, né? Se o preço ficar bom, vale a pena comprar, vocês sabem como é que é, né? No momento, nem tanto, pelo que eu tô imaginando. Vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, a gente vai na próxima. Valeu, falou e tchau!